Olá, boa noite. 6 em ponto. Hoje é quinta-feira, 26 de junho de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça condena a agência de turismo a indenizar consumidoras. Núcleo de voluntariado apresenta resultados da campanha de inverno do TJMG. Município terá que pagar direitos autorais segundo decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ainda a entrevista com o juiz Sérgio Fernandes sobre a exposição no Fórum Digital de Venda Nova sobre a história da região. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça condena a agência de turismo a indenizar consumidoras. Quem tem os detalhes dessa decisão é Isabela Melano. Uma agência de viagens foi condenada a indenizar mãe e filha em cerca de R$5 mil por danos materiais e R$5 mil cada por danos morais, por não conseguirem embarcar em um voo com um cão. O destino da viagem era a Espanha. Elas disseram que compraram as passagens aéreas no valor total de quase R$8 mil para elas e o cão de estimação. Logo no primeiro trecho da viagem, a empresa aérea, baseada em regras internas, impediu o embarque do animal. Com a proibição, as mulheres tiveram que cancelar as passagens e adquirir outras. Como consequência, a agência devolveu a elas apenas parte do valor que tinham gasto, impondo uma multa de R$ 4.900. Na justiça, elas pleitearam indenização por danos materiais e morais. A agência alegou que o serviço limitou-se à intermediação da compra e venda de passagens aéreas que foram devidamente emitidas, não podendo se responsabilizar pelo não deferimento do embarque do animal de estimação. A empresa argumentou ainda que as mulheres tinham ciência quanto às taxas e multas por cancelamento. Em primeira instância, a empresa de turismo foi condenada. Segundo a magistrada responsável, a agência tinha a obrigação de prestar todas as informações às consumidoras para que não houvesse problemas, mas se omitiu. Diante da decisão, as consumidoras recorreram ao tribunal, pleiteando o aumento do valor do dano moral. A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão anterior da comarca de Cambuí. O relator, desembargador Marcelo Pereira da Silva, julgou que o valor estabelecido em primeira instância era suficiente para evitar a repetição da prática pela empresa condenada, além de não representar enriquecimento sem causa às mulheres. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. A equipe do Núcleo de Voluntariado do TJMG fez a entrega de cobertores e roupas de frio para representantes de instituições beneficiadas pela campanha de inverno do tribunal. Até o momento, já foram arrecadados mais de 2.100 itens, como roupas, cobertores, sacos de dormir. A entrega para os representantes das entidades foi feita pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. Ele destacou o comprometimento da Corte Mineira com a transformação social, o desenvolvimento inclusivo, a promoção da dignidade humana e a fraternidade. A campanha de inverno do TJMG teve início em maio e segue até o próximo dia 30. Neste ano, o material arrecadado será destinado a pessoas em situação de rua e ao Bazar do Bem do Hospital Mário Pena. O evento é promovido por voluntários da instituição de saúde e o recurso obtido auxilia as famílias de pacientes em tratamento de câncer. As entidades beneficiadas com a campanha do TJMG são o Instituto de Apoio e Orientação a Pessoas em Situação de Rua, a Comunidade Renovada Santo Antônio de Pádua, o Grupo de Voluntários do Instituto Mário Pena e a Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. Mais detalhes da campanha no portal tjmg.jus.br. Participe e ainda dá tempo.
A seguir no próximo bloco, município terá que pagar direitos autorais segundo decisão do TJMG. E você vai conferir também a entrevista com o juiz Sérgio Fernandes sobre a exposição no Fórum Digital de Venda Nova, sobre a história da região. O lançamento da exposição ocorreu hoje à tarde. Confira daqui a pouco. 6h05, nós voltamos em instantes com mais informações. Município terá que pagar direitos autorais segundo decisão do TJMG. As informações com Denise Guimarães. A 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve entendimento da comarca de Carmópolis, que responsabilizou o município sede a pagar os direitos autorais referentes a atrações musicais de um rodeio. A Justiça entendeu que a incidência de juros é devida a partir da data da festa e aumentou para cerca de R$23 mil a quantia a ser recolhida. O ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ajuizou a ação contra o município e os organizadores do rodeio, pleiteando o recebimento dos direitos autorais das obras executadas na festa, realizada em 2016. Além disso, o ECAD pleiteou a incidência de 10% sobre o valor, na forma de multa. O município se defendeu sob o argumento de que não tinha responsabilidade na promoção da festa, por isso não poderia ser responsabilizado. Segundo a prefeitura, a atuação limitou-se à acessão do espaço para o Sindicato dos Produtores Rurais de Cláudio pudessem realizar o evento. A argumentação foi rejeitada. Em primeira instância, a Justiça fixou em R$20 mil o valor a ser pago ao órgão fiscalizador, com a correção incidindo desde a data da citação. Diante da decisão, tanto o ECAD quanto o município recorreram ao tribunal. O desembargador Wagner Wilson votou pela manutenção parcial da sentença. Ele considerou que os juros deveriam incidir sobre o valor desde o dia em que foi realizada a festa e não a partir da data da citação. Contudo, baseado em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o relator entendeu que a multa de 10% não era cabível. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Denise Guimarães. Entrevista. O Fórum Digital de Venda Nova inaugura a exposição Há de Servir este livro, um olhar sobre a história de Venda Nova. Ela fica aberta ao público até o dia 25 de julho. Para saber um pouco mais sobre a exposição, converso agora na Rádio TJ Minas com o juiz Sérgio Fernandes, diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte. Olá, doutor Sérgio, uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Olá, satisfação é minha. Obrigado. Conta pra gente como que surgiu a ideia dessa exposição lá em Venda Nova. Na divulgação, a própria divulgação, né, do ponto de inclusão digital, que nós chamamos de Fórum Venda Nova, nós entendemos assim, como fazer naquela cidade, naquela região, né, tão histórica. E a partir daí, os jornalistas da comunicação do Tribunal de Justiça, eles saíram a campo em busca de informações e eles foram se encantando com a história de Venda Nova. A partir daí surgiu o projeto de um documentário e da exposição desses livros históricos. O que vai ser apresentado? O que o público vai encontrar? Qual é o conteúdo que está previsto nessa exposição? Venda Nova, ela é mais antiga que Belo Horizonte, né? Venda Nova, a história de Venda Nova é muito bonita. Se a gente pensar, o próprio Fórum Digital, ele está na rua Padre Pedro Pinto, antiga Rua Direita, que antigamente era um caminho, né, o caminho de tropeiros, que traziam das Gerais para as Minas os víveres. Então, a partir dali, foi se estruturando as vendas, né? E vem as estruturas de Venda Nova, e a comunidade e as famílias. Então, você tem aqueles registros, que a gente vai ter registros, que Venda Nova vem desde registros do século XVIII, mas a gente trouxe registros do século XIX sobre as relações familiares, sobre as relações sociais que ali existiam.
Então, são vários livros muito interessantes, livros históricos únicos, né, que vão passar muito sobre essa história de Venda Nova. E a questão do documentário, ele mostra também uma questão mais contemporânea a respeito da efervescência cultural de Venda Nova. Até chegar ao Fórum Digital, que também é um marco ali para a região. É muito importante, a gente está falando de uma região com 270 mil habitantes e o próprio Fórum Digital, ele tem o escopo de atender até uma estrutura do vetor norte, né, da capital mineira. Então, é muito importante essa presença desse, que eles falam como se fosse um hub, né, ou seja, uma conexão, um centro de vários ramos da justiça com atendimento integrado. E quais são os tipos de serviços que o cidadão pode procurar no Fórum Digital, doutor? Hoje, na parte da Justiça Estadual, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente tem um atendimento integrado, que vai desde a questão do juizado especial, né, que o juizado especial ele faz ali a termação, são feitas audiências por videoconferência, também o Sejusc nas audiências de conciliação, as informações na área da justiça comum, nós temos servidores lá, então a pessoa não precisa deslocar, nesse caso, para o centro, ela pode obter essas informações lá. O Tribunal Regional do Trabalho já está prestando serviços lá também. Estamos em contato, ontem tivemos reunião com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, né, que é o sistema previdenciário, Sim. E também a Defensoria Pública, a própria Prefeitura de Belo Horizonte na área dos PROCONs. A ideia é você ter quanto mais serviços na área do sistema de justiça, melhor. Sim. Então, vamos divulgar e deixar, né, um convite aí para que todos possam visitar e conhecer, né, a exposição em Venda Nova. Vamos deixar esse convite para a população. Um convite a todos, não só, né, a comunidade de Venda Nova, mas a toda Belo Horizonte, é conhecer um pouquinho da sua história, porque é conhecendo a sua história que você forma seu presente e pensa no futuro melhor. Com certeza. Muito obrigada, doutor Sérgio Fernandes, aqui participando com a gente na Rádio TJ Minas. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, a exposição, então, é aberta ao público, é gratuita, né? No horário de atendimento do próprio Fórum Digital, entre 9 da manhã às 5 da tarde. E essa exposição vai ficar aberta até o dia 25 de julho. Imperdível, gente. É isso. E o endereço para visitação, anota aí, é Rua Padre Pedro Pinto, 422. Tem um telefone de informação sobre a exposição em Venda Nova. 3219-5680. 3219-5680, prefixo 31. 6h15, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã. Tchau.